A gente está começando mais uma live sobre o PEC Sem Dúvidas. E a gente primeiro vai se apresentar. Eu sou Ana Cláudia, trabalho com o SUSAB aqui no Departamento de Atenção Básica, na Coordenação Geral de Acompanhamento e Avaliação. Olá pessoal, sou Igor, trabalho juntamente com a Ana Cláudia e os colegas também na estratégia SUS Atenção Básica dentro do Departamento da Atenção Básica. A gente vai começar tentando falar um pouquinho sobre as dúvidas que surgiram na semana passada, que vocês deixaram abaixo do vídeo, né, as perguntas. E depois vocês podem ir fazendo outras perguntas também e a gente vai respondendo na sequência. Então, teve uma questão que surgiu, né, com relação ao acesso da equipe de recepção a informações do prontuário do cidadão, né? Então, assim, a gente tem que entender que informações clínicas de prontuário, elas são informações sensíveis. Então, não é todo mundo que pode chegar e acessar o prontuário de informação, né? São informações sensíveis, né? A exemplo de coisas muito mais sensíveis, que é, por exemplo, resultados de exames e que podem, enfim, exigem um nível de segurança de acesso, né? Então, assim, a recepção ela não tem acesso a informações clínicas, a informações de prontuário eletrônico dos cidadãos, né? O sistema SUS Atenção Básica, no caso o prontuário eletrônico do cidadão, ele é muito fechado para estas questões, né? Porque a pergunta era se existia a possibilidade do recepcionista ver os receituários, né? Então, assim, a recepção não é para ficar olhando o receituário de cidadão A, B ou C, né? Essa informação, quem tem que ter acesso são os profissionais que estão cuidando desse cidadão, né? Tanto essas quanto outras, né? Numa unidade de saúde, é importante que todos os atores, né, que estão ali, né, todos os profissionais que estão ali, eles tenham atividades e ações muito bem delimitadas, né? A gente tem todas as categorias profissionais e cada uma delas tem as suas prerrogativas, né, e obrigações. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida, né, com esse tipo de informação, né? A gente tem visto aí vários exemplos de mau uso, né, de informações clínicas sensíveis, né? E isso pode acontecer com qualquer um. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala principalmente de segurança da informação e sensibilidade de informações clínicas, né? Muito importante que a gente tenha isso agarrado no nosso processo de trabalho, né? Os sistemas de informação, eles não resolvem todos os problemas de sigilo, né? Uma vez que a gente já viu alguns fatos, e aí no Brasil como um todo, né, e hospitais importantes do Brasil, onde simplesmente as pessoas tiraram a foto de uma tela com informações sensíveis, né? Alguns casos que ocorreram nisso. Então, assim, é importante que a gente tenha uma questão que o sistema não entende, que chama-se ética profissional. Então, é uma coisa que tem que estar arraigado no nosso processo de trabalho, de cada profissional de saúde. Então, é uma questão muito importante que a gente também não deve só ficar isso para si, né? Eu acho que isso tem que fomentar muito debate nas equipes de saúde da família, nos hospitais, em todos os níveis de atenção. A outra questão que surgiu foi em relação ao agente comunitário de saúde poder registrar informações no prontuário, né? Hoje, a forma que o agente comunitário de saúde registra informações no SUSAB é por meio do CDS ou do aplicativo, né? Que são informações mais fechadas, né? São campos fechados de informação, não tem um campo aberto para registro, assim como tem no prontuário eletrônico mesmo, né? Propriamente dito. Uma questão importante a se tratar, a gente está fazendo uma integração, está em desenvolvimento isso, né? Que é uma integração das informações que foram registradas no CDS para aparecerem no histórico do cidadão no prontuário eletrônico. Essa é uma questão que vai ser incorporada no prontuário agora um pouco mais para frente, nas próximas versões. A gente já está trabalhando nisso e vai facilitar essa visualização dessas informações pelos profissionais. O CDS, ele tem informações que
que eles são de âmbito, são do aspecto clínico também, né? Tem informações clínicas, mas ele tem dados mais administrativos. Mas essas informações também podem auxiliar na continuidade do cuidado. Então, por isso a gente entendeu que seria importante integrar essas informações também no histórico do cidadão no prontuário. Posso complementar? É porque a pessoa que te perguntou. Obrigada por responder, mas na prática a troca da receita de controlados acaba sendo solicitado para a recepção. Pois é, mas isso é uma questão que é um equívoco, né? Porque no máximo isso tem que passar por um profissional de saúde, né? Não é simplesmente chegar lá e quem renova é o recepcionista, né? E isso exige obrigatoriamente pelo menos uma avaliação do enfermeiro, né, de como é que está a situação dessa, por exemplo, se for uma pessoa que é hipertenso ou diabético, que tem ali que tem que fazer suas renovações de receita, e não é nem uma questão de sistema, é uma questão de processo de trabalho, de processo de cuidado, né? Então, o Ministério não recomenda, né, esse tipo de processo de renovação de receita com a recepção, até porque o profissional de recepção não é um profissional de saúde, né? E eu creio que há necessidade, sim, de reavaliar esses processos para que a gente garanta principalmente a segurança do cidadão. Porque imagine aí uma pessoa que vai lá para renovar e simplesmente o recepcionista ou qualquer outro profissional que não sabe avaliar a condição de saúde daquele cidadão, vai lá, renova a receita e ele tem alguma situação de problema porque aquela receita foi renovada e não foi reavaliado. E ele pode vir a ter algum outro problema, né? Então, e aí? Como é que fica isso? Por isso que é uma questão muito importante, né? Dentro do fluxo do processo de trabalho, do cuidado, né? Essa questão das reavaliações, né? Principalmente para quem faz uso de medicamentos de uso contínuo. Por isso que são os profissionais de saúde que são responsáveis por prescrever, né? Então, não é outro profissional que pode fazer essa questão. Teve uma outra pergunta que foi da semana passada, que foi sobre por que utilizar o nome do pai agora no cadastro, né? Essa é uma regra que está sendo utilizada agora no Cartão Nacional de Saúde, então a gente sempre tenta deixar o máximo alinhado possível o ESUS-AB com o cadastro do CNS, né, do Cartão Nacional de Saúde, então a gente incorporou essa regra no ESUS-AB também. Caso não tenha o nome do pai, existe um campo para marcar como desconhecido, né? O nome do pai é desconhecido. Quer falar? Pode falar. Teve outro questionamento, né, que da semana passada, que era com relação a um registro dos profissionais de nível superior, nível médio e agente comunitário de saúde durante o atendimento domiciliar ou as visitas domiciliares, né? O que é que ocorre, né? Existe uma projeção, um planejamento nosso para os profissionais, no caso médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, né, do desenvolvimento de uma plataforma, né, de um aplicativo, né, para dispositivo móvel, onde ele possa realizar essas anotações com relação a essas atividades realizadas em domicílio, né. O agente comunitário hoje ele já tem um aplicativo, né, que acho que a maioria de vocês já conhecem, né, e a gente está trabalhando para desenvolver esse aplicativo para os profissionais de nível superior, né. Teve um comentário que falou assim, por que vocês não incluem lá mais um campo que a gente possa colocar observações em texto e tal. A gente pode até pensar, fazer uma análise em cima disso, mas o que a gente tem visto é que quanto mais informação de texto livre a gente coloca no aplicativo, né, mais complexo fica o processo de digitação quando o profissional está lá no domicílio, né? Mas mesmo assim a gente está fazendo o processo de análise para ver qual é o impacto disso no processo de registro e no processo de cuidado como um todo, né, nessas atividades que são feitas em domicílio, né?
E outra coisa também é que as informações em texto, elas dificultam um pouco a gente fazer o reuso da informação, né? A gente até consegue reusar essa informação para a continuidade do cuidado, mas quando a gente tenta estruturar essa informação, né, fica mais complexo. Aí a gente tem que usar outras tecnologias mais complexas, né, como linguagem natural, até a própria inteligência artificial para poder desvendar e tentar organizar essas informações. Então, assim, exige um nível de complexidade tecnológica bem maior. Mas nada que a gente não consiga evoluir com o tempo também. Uhum. Aliado a isso, tem algumas outras perguntas que estão chegando agora sobre o ACS. Também chegou a pergunta sobre o que deve se colocar no campo outras condições de saúde. Isso é do processo de trabalho mesmo do ACS, né? Se tiver alguma outra questão que não está listada na ficha de visita domiciliar, que o ACS quer que o acompanhamento dele foi por outra condição que não está listada na ficha, aí ele vai inserir lá como outra condição. E no campo, quando um ACS está de licença, no campo não, né? Quando o ACS está de licença, há obrigatoriedade de realizar visitas periódicas todo mês. Isso geralmente fica como uma organização da equipe mesmo, né? Às vezes é um ACS de outra área que vai fazer a visita se tiver necessidade de alguma coisa mais urgente, ou de algum acompanhamento que tenha que ser mensal, que tenha que ser semanal às vezes. Então, isso é uma organização da equipe mesmo, não é uma questão prevista no sistema, né? É uma organização de processo de trabalho. Se vocês quiserem fazer perguntas também, podem. Tem uma pergunta aqui da Sueli. Ela faz assim, posso colocar todos os profissionais no ESUS, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo? Sim, agora é importante que esses profissionais eles estejam fazendo parte das equipes de saúde da família ou NASF, né? Ou que sejam da unidade básica tradicional, no caso quando a gente chama de equipe de atenção básica, né? Então, esses profissionais que atuam na atenção básica, né, é importante que eles estejam cadastrados lá no CNES, né? E aí não é só no ESUS, né? Eles têm que ser cadastrados no CNES, vinculados ou a uma unidade básica de saúde ou a uma equipe de atenção básica, seja ela NASF, seja ela saúde da família, né? Para que a gente consiga fazer a inserção deles dentro do ESUS, né? Utilizando, obviamente, a base nacional oficial dos profissionais do SUS, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Aí, a partir daí, a gente pode colocar todos os profissionais que atuam na atenção básica. E aí, complementando, né, que a pergunta da Célia Mi, vem em relação ao ACS quando ele entra em férias ou algum tipo de licença, somente os membros da equipe conseguem lançar visitas para esse domicílio ou morador. É a mesma resposta que o Igor deu, né? A gente só considera a informação válida quando esse profissional está vinculado ao CNES. Então, se tiver um outro profissional vinculado ao estabelecimento, né, à equipe, que realizar essa visita, ela vai ser contabilizada na base nacional. Tem que ser um profissional vinculado para conseguir registrar a informação e ser validado. Tem uma pergunta aqui relacionada. Gostaria de que vocês explicassem como funciona a atualização cadastral, né, do Voltou. Então, pessoal, desculpem, teve um problema técnico aqui com a conexão, né? Acontece. Mas voltando ao assunto da atualização cadastral, né? O território ele é vivo, né? Então, diferentemente do que acontecia com o CIAB, que não existia uma orientação para cadastrar com uma certa frequência, né? Com o ESUS a gente consegue individualizar os cidadãos de domicílios, então isso requer uma velocidade maior, né? Uma frequência maior de atualização, né? O território é vivo, as pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas se mudam, então é importante que esse cadastro sempre esteja atualizado para poder fornecer informações mais fidedignas, tanto para a própria equipe se organizar, né, no seu processo de planejamento, quanto também para o próprio município, né? Então,
sempre que houver uma alteração em algum atributo do cidadão, né, seja, por exemplo, mudou, por exemplo, a coleta de lixo do domicílio, ou então a criança entrou na escola, né? Então isso são informações importantes que têm que ser atualizadas na base, porque isso vai dar fomento para a equipe se organizar, como eu falei anteriormente. A outra questão, que foi com relação às mudanças de território, né, nós temos duas formas do cidadão ou da família eles saírem do território, né, ou mudando ou indo a óbito, né. Então existem essas duas opções dentro da ficha lá de cadastro individual, onde exatamente você vai colocar se por acaso o cidadão foi a óbito ou se o cidadão ele mudou-se daquele território, né? Então, a partir do momento que você grafa lá que aquele cidadão mudou, então o sistema ele já reconhece que esse cidadão não faz mais parte do território e ele deixa de entrar na contabilidade, por exemplo, dos relatórios, principalmente nos relatórios demográficos, né? De quantas pessoas existem, quantas pessoas, por sexo, por idade, etc. Tem mais? No eSUS AB Território, não consigo visualizar os domicílios ou moradores das outras equipes. Aí está perguntando aqui se tem como habilitar essa opção. Essa é uma restrição que a gente faz por conta do próprio processo de trabalho das equipes, né? Existe uma independência, né, entre as equipes do modelo, da forma de trabalho, do seu processo de trabalho. E, obviamente, a gente vai ter, né, cada equipe com sua área territorial de responsabilidade, né? Então, a gente fez essa definição que não é de hoje também, né? No CIAB isso já existia, né? Então, obviamente que de uma forma um pouco mais flexível, mas essas flexibilidades elas podem gerar certa confusão, principalmente no momento em que você vai organizar o processo de trabalho das equipes, né? Então hoje a gente só esse cadastro ele fica só dentro daquele escopo daquelas equipes, né? Então elas são independentes. O Fabiano está pedindo como a CS acompanha o número de visitas feitas no mês. Qual relatório consta essa contagem? No eSUS AB a gente tem alguns relatórios, né? Tem os relatórios operacionais e tem outros relatórios mais consolidados, né? Nos relatórios operacionais tem um relatório de cadastro e lá o ACS ele consegue acompanhar esse relatório sobre as visitas que ele fez, os cadastros na verdade, né? Aqui você está pedindo das visitas. As visitas nos outros relatórios que a gente tem, que constam outras informações das fichas também, e lá tem as fichas de visita. Isso. Eu só não estou me recordando. Acho que é o de... Não sei dizer agora qual é o nome do relatório de cabeça, mas você pode, quando visualizar os relatórios, vai conseguir identificar. Também todos os relatórios têm um ponto de interrogação no canto direito superior, e nesse lugar a gente tem dizendo de quais são as fichas e de qual é o lugar que é extraída a informação de cada relatório. E lá vai ser possível também visualizar, então, se é da ficha de visita domiciliar, por exemplo, alguma informação do relatório. Disseram aqui que é o relatório de conduta. Isso. Perfeito. Já tem gente atenta aí, ajudando a responder. Muito bom. Ou de acompanhamento, né? Relatório de acompanhamento também. Tem um pra cima que perguntou. Tem uma pergunta aqui relacionada com a questão do lançamento de procedimentos do BPA no eSUS. Qual é a pergunta? Pode responder aí. Fala do BPA. Como é que tá o BPA? Então, Pode responder. tem uma questão aqui, né, sobre o serviço de fisioterapia na atenção básica. O que é que ocorre, né? A fisioterapia na atenção básica, ele não se caracteriza, ele
vai se caracterizar por um profissional fisioterapeuta que está no NASF, né? A gente não pode dizer que o serviço de fisioterapia ou uma clínica de fisioterapia é de atenção básica. Geralmente ela é classificada como atenção especializada, né? Então você pode ter fisioterapeutas atuando junto com o NASF na atenção básica junto ao saúde da família, né? Então esses profissionais eles vão colocar essas informações da mesma forma que os outros profissionais. Com relação ao CIA, a gente está verificando com o pessoal responsável, né, que não necessariamente a gente precisaria na atenção básica indicar um CID para essas atividades, né, mas a gente ainda está verificando com eles quais são as possibilidades de mudança, né. A outra questão é o conjunto mínimo de dados, né, que é o CMD, que a gente já está em processo de transição. Muito provavelmente, né, agora nas próximas semanas, né, vai sair uma comunicação, né, explicando como é que vai ser essa transição para a atenção básica, né, do CIA para o CMD. Então a gente pede que vocês fiquem atentos, né, vocês não vão ter não vai ter muito impacto no processo de trabalho de vocês, né, dos municípios principalmente, e é uma coisa que vai vir para melhorar bastante a qualidade das informações. A gente vai responder a última pergunta, que já está dando nosso tempo. A Valéria está pedindo se há previsão de alguma ficha específica para profissionais do NASF, onde poderemos sinalizar o uso das ferramentas que usamos como PTS. Na verdade, a gente entende, né, e depois de muita discussão, que o processo de trabalho dos profissionais do NASF ele não difere do processo de trabalho dos outros profissionais da atenção básica. Então, o registro de um atendimento individual do NASF, ele pode ser feito na mesma ficha de atendimento individual, quando for utilizada a ficha, né? E o plano terapêutico singular, ele deve ser registrado na ficha de atividade coletiva, né? Como pode ser mais de um profissional fazendo esse plano, então a gente tem esse campo para registro na ficha de atividade coletiva do plano, tá? A outra questão que, assim, falando um pouco mais sobre a questão do PTS, né, para unidades básicas que já usam o prontuário eletrônico do cidadão, né, o PEC, isso ele já está meio que instituído lá dentro do próprio registro clínico, né, no próprio RCOP. Óbvio que a gente não tem um local com o nome PTS, né, mas como o PTS ele é mais uma organização da equipe para montar o projeto terapêutico daquele cidadão específico, né? Você, o fisioterapeuta, junto com o médico, o enfermeiro, ele pode fazer essa anotação justamente no plano de cuidado que está lá no SOAP lá do prontuário eletrônico, né? Então isso é uma questão que não é necessário você ter um campo específico para você colocar isso, né? Você já tem uma ferramenta para quem usa o prontuário eletrônico do cidadão. Só complementando o que o colega aqui atrás das câmeras está lembrando, a gente tem um espaço também para registro de atendimento compartilhado, tanto na ficha quanto no prontuário eletrônico, né? Que isso até é uma das questões que vai ser avaliada no PEMAC, né? Então, um complemento que o colega aqui está lembrando. Pesquisa. A gente quer dar uma notícia para vocês, uma novidade, falar de uma novidade que a gente está em vias de colocar no ar, que é uma pesquisa para vocês nos auxiliarem a falar um local de comunicação entre vocês e a gente aqui do departamento, para vocês falarem das necessidades que vocês sentem aí na ponta, e é uma pesquisa de opinião que a gente está chamando, onde vocês vão poder colocar dentro dos temas, por exemplo, prontuário eletrônico, CDS, colocar coisas que vocês acham que tem necessidade de evoluir, sugestões dentro do ESUSAB, e aí as pessoas vão poder votar dizendo que acham legal a sugestão ou que acham ruim a sugestão. E aí vai ser ranqueado isso e a gente vai olhar para as que são mais votadas, né, ou que tem mais joinhas, e a gente vai usar isso também para olhar para o desenvolvimento mais para frente. Então isso vai estar disponível agora na próxima semana, provavelmente, vocês fiquem de olho, vai estar lá na página do ESUSAB. É importante
a participação de todos, né, principalmente quem está no cuidado, né, não só os gestores que lidam também com isso, mas os profissionais do cuidado. É muito importante que vocês coloquem ali, né, suas impressões, suas sugestões, o que é que melhoraria o seu processo de trabalho, o que é que ajudaria a melhorar o teu registro clínico, né, e o que é que melhora a gente fazer esse processo de continuação do cuidado, né, e a gente vai usar isso como balizador, né, para as próximas evoluções, as coisas que a gente já está discutindo internamente aqui no Ministério, e a gente quer que seja uma grande forma de vocês também, né, colocarem o que é que vocês acham que deve ser o prontuário eletrônico do cidadão, o que é que vocês acham que melhora, né, o trabalho de vocês, e que seja uma grande ponte entre vocês que estão aí no cotidiano, né, da atenção básica, e nós aqui que estamos tentando desenhar coisas que ajudem vocês a cuidar melhor das pessoas. A gente agradece, pessoal, desejo uma boa tarde para todo mundo, um ótimo final de semana, e sexta que vem tem mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.